Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao estudo semanal do livro Na Era do Espírito, por meio do programa Jesus e o Espiritismo, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. Gratidão à TV Mundo Maior e à TV A Caminho da Luz pela oportunidade que estão me dando de estar mais um dia apresentando este estudo que para mim tem trazido grande repercussão, muito positiva, meditação, análise, aprofundamento em assuntos básicos do nosso dia a dia. Esses últimos programas serviu para vermos o prefácio de Emmanuel e para vermos também as palavras de Herculano Pires. E agora nós vamos iniciar no programa de hoje a introdução de Chico Xavier, o porquê que Emmanuel escreveu a mensagem que daremos início hoje e concluiremos no próximo programa. Lembrando que o nosso objetivo é estudar com muita calma. Não temos aqui nenhuma pressa, não queremos correr com o assunto. Se levar 1 ano para estudarmos o livro está ótimo, se levarmos 2 anos está ótimo, se levarmos 3 anos está ótimo. A nossa finalidade não é correr, é fazer pouco, mas fazer bem feito, como eu tenho aprendido muito com o Dr. Adroaldo, benfeitor do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Mas vamos iniciar antes com uma prece de gratidão a Deus pelo dom da vida e pela oportunidade que estamos tendo. Senhor Jesus, te agradecemos pela honra de podermos trabalhar, mesmo que imperfeitamente, em Tua vinha. Te agradecemos pela literatura espírita, que vem ao nosso encontro, trazendo-nos ensinamentos, novos conhecimentos, novos rumos, sempre sob a direção do nosso livre-arbítrio. Que o estudo de hoje possa estar pautado em Tuas verdades e com muita humildade pedimos à espiritualidade amiga que me intua, que me envolva, tanto quanto a todos que estão nos acompanhando em seus lares, estudando comigo, refletindo comigo. Neste clima de paz e de fraternidade te pedimos, Mestre, que a sua doce, suave paz continue nos envolvendo hoje e para todo o sempre. Que assim seja. Então começa o primeiro capítulo. Estranho ponto de vista. Então a primeira parte de cada capítulo é sempre Emmanuel falando-nos a respeito de como foi aquela sessão, reunião e de como que vê a mensagem de Emmanuel. Diz o Chico. Primeiro o professor Herculano por uma simples frase e depois o comentário do Chico. Chico Xavier nos escreve contando como recebeu a mensagem Luz para todos. Alguns amigos, vindo de cidade distante, em consultas e comentários, antes dos encargos em pauta na sessão pública, haviam mostrado estranho ponto de vista. Disseram-me que são contra a apresentação da doutrina espírita em programas de televisão e julgam que os doutrinadores e médiuns devem permanecer segregados nos templos espíritas para exemplificarem humildade cristã. Acreditam que os espíritas precisam fugir de contatos com a vida comum se quiserem ser modestos e eficientes. Aqui me lembro do livro que há pouco eu e o meu pai escrevemos em conjunto, Chico Xavier, Uma Gota de Amor. E há um dos capítulos da primeira parte, que foi o convívio que o meu pai teve com o Chico, em que Chico Xavier é perguntado, numa das vezes que o meu pai foi, junto com um grupo de Itatiba, aqui no estado de São Paulo, visitar o Chico. E uma das pessoas falou, Chico, eu comecei a escrever
uma matérias semanais para o jornal da minha cidade. Matérias espíritas. E as casas espíritas e os espíritas têm me criticado. Têm dito que isso não é sinal de humildade, têm dito que isso não é um trabalho sério, têm dito que isso não é um trabalho espírita e que eu quero me aparecer. O que você acha? O Chico ouviu com muita atenção e disse assim: ah, meu filho, eu também já sofri com isto. E eu coloquei o assunto ao nosso querido Emmanuel. E Emmanuel me disse que não era para me preocupar com a opinião dos outros, e sim com quem iria ler a mensagem. Quantas pessoas não vão no centro espírita porque o marido não gosta, a mulher não gosta, porque os filhos criam embaraços, porque é doente, porque naquele horário tem que fazer janta, tem que fazer almoço, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. Muitas são as possibilidades que podem levar uma pessoa a não ir num centro espírita. E quando aquela pessoa tem contato com o espiritismo, que seja pelo jornal escrito, por um programa radiofônico, por um programa televisivo, isso eram os recursos que nós tínhamos na época. Hoje, graças ao bom Deus, a tecnologia veio e todos têm a oportunidade de fazer um programa, de apresentar a palestra, um estudo. Hoje democratizou o acesso à informação, o acesso a esses meios de divulgação do espiritismo. Mas até então não. Até então não. Então o Chico dizia, não, continuemos. Se há oportunidade de divulgar o espiritismo, seja por que caminho for, rádio, TV, jornal escrito, divulgue. E eu me lembro que no ano 2000, quando meu pai iniciou o programa radiofônico pela extinta Rádio Clube de Itapira, naquela altura ainda havia AM e FM, o programa sempre foi na AM. Aí depois venderam a FM e por fim acabaram vendendo também a AM. Mas até a venda da rádio, nós tínhamos programa. Era semanalmente. No início, era aos domingos e depois às sextas-feiras. Durante muito tempo, o que hoje eu apresento na TV A Caminho da Luz como Pão Nosso de Cada Dia, na verdade foi uma cópia do que o meu pai iniciou na Rádio Clube de Itapira, que era 5 minutos de momentos de reflexão. Salvo engano, ia às 11h55 até o meio-dia, e muitas pessoas assistiam. Até hoje eu tenho pessoas que eu me encontro aqui na rua em Itapira e falam, André, eu lembro dos programas às sextas à noite, os programas A Caminho da Luz. Eu me lembro do seu pai, lendo as mensagens de Emmanuel, nos momentos de reflexão, ele sempre encerrava como eu encerro o Pão Nosso, esta é uma mensagem de reflexão, pensemos nisto, mas pensemos agora. É um bordão que eu peguei dele, não foi criado por mim. Então, se nós temos a oportunidade de divulgar o Espiritismo, não para fazer proselitismo, prosélitos, olha, aqui é a salvação, a tua religião não há, não. Apenas para mostrarmos a visão espírita. Então o Chico estava diante de um ponto de vista que aos seus olhos era diferente do seu modo de pensar. E continua o Chico dizendo, ouvi sem concordar com eles, porque os benfeitores da vida maior ensinaram-me que o Espiritismo é uma bênção de Deus para todas as criaturas, sem exceção, e que não nos cabe desprezar a ninguém. Abstive-me de qualquer discussão, mas iniciadas as tarefas, o ponto de estudo em O Evangelho segundo o Espiritismo, aberto para as lições da noite, foi a página intitulada O Homem no Mundo, item 10, capítulo 17. E o nosso Emmanuel
produziu a página que lhe coloco nas mãos, com a esperança de que lhe ofereça proveito justo em nossos estudos. Então, na próxima parte do programa, ainda neste programa, nós vamos começar o início, não vamos ver tudo, o início da mensagem de Emmanuel. Olha aqui, olha como Chico começou. Ouvi sem concordar com eles. Então tem pessoas que imaginam o quê? Chico não tinha uma voz firme, Chico ele era aquele bolachão, Chico era aquela pessoa que não tinha uma opinião própria. Ora essa, quem diz isso não conheceu Chico Xavier, quem diz isso não conheceu os livros que falam da vida do Chico. O Chico ele sabia ser educado, mas quando tinha que pontuar em defesa do espiritismo, ele não deixava passar. Chico disse, eu respeitei e eu calei, porque se eu dissesse algo, eu poderia constrangê-los. Eu poderia tumultuar a reunião que nem havia iniciado. Aí continuou o Chico dizendo, mas eu não concordei. E ele diz o porquê que ele não concordou. Eu não concordei porque eu tenho aprendido com os benfeitores da vida superior que o Espiritismo é uma bênção de Deus. E aí nós relembramos daquela passagem bíblica. Não coloque debaixo do alqueire a luz. Não adianta eu ter o Espiritismo maravilhoso, belíssimo, extraordinário e guardar o conhecimento na casa espírita. Aqui em Itapira, meu pai foi pioneiro em escrever em jornais que não tem nada a ver com o espiritismo. Itapira chegou a ter 3 jornais por volta dos anos 2010. Escrevíamos artigos nos 3 jornais. Hoje Itapira só tem um e mantemos de quando em quando artigos nele. Itapira só tinha uma única rádio e desde o ano 2000 até o seu fechamento, foi vendida, mantivemos o programa lá, onde nós temos a oportunidade de divulgar o espiritismo sem querer converter ninguém, apenas esclarecer a visão do espiritismo sobre o aborto, sobre o suicídio, sobre as drogas, sobre a vida no mundo espiritual, e cada leitor, como cada ouvinte, tira as suas conclusões. Não estamos aqui para mudar ninguém, para transformar ninguém, para fazer novos espíritas, não. Quem quiser conversar mais sobre espiritismo, nós estamos no CEPAC e no Núcleo Chico Xavier. Não é o nosso objetivo querer mudar ninguém e nem diminuir a fé de ninguém, a título de que a minha cresça. E neste contexto da sessão pública, Emmanuel deixou uma mensagem pelo Chico, Luz para Todos. E o tema que Emmanuel inspirou para que fosse comentado pelos comentaristas do Evangelho naquela noite foi o homem no mundo. Porque o pensamento daquela pessoa era de um homem no mundo. Vive o mundo e se preocupa mais com a opinião dos outros do que com a própria opinião da espiritualidade maior. Nós estamos indo para o intervalo, para os amigos da TV Mundo Maior, e nós vamos continuando com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Então nós vimos como que foi o contexto daquela sessão. Não foi fácil. E agora nós vamos ver os 3 primeiros parágrafos de Emmanuel e a continuidade deixaremos para a próxima semana. Como eu disse e repito, o meu objetivo não é correr, o meu objetivo não é falar, estudei mais um livro, olha, estamos iniciando outro livro porque aquele terminou. Não. Tudo sob a orientação da espiritualidade. Quando o Dr. Adroaldo disse, meu filho, vamos iniciar o livro na nova era, porém, cautela, vai com calma, precisamos correr, não estamos aqui para competir. Eu estudei 50 livros. Não, estude um, mas estude bem feito. E tudo que o Dr. Adroaldo fala é levado por mim
pelo meu pai, aqui no CEPAC, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, em Itapira, com muita seriedade. Então, começa Emmanuel, luz para todos. Estariam os princípios espíritas endereçados à segregação para uso exclusivo daqueles irmãos que carregam provas visíveis no plano material? É uma pergunta que Emmanuel transfere para nós. Será que o Espiritismo ele veio ao mundo para ficar apenas para os seus correligionários, que pensam como ele pensa, que falam como ele fala, que agem como ele age? O próprio Emmanuel, em uma de suas obras pelo Chico Xavier, disse assim: a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Divulgarmos o postulado, divulgarmos o legado, divulgarmos os princípios. Não adianta eu ter um tesouro magnífico, que é o Espiritismo, e guardar para mim. Isso é egoísmo. Se eu tenho a oportunidade, por meio do comportamento e por meio de pensamentos, de formular auxílio para o próximo, por que não? Eu posso falar de Espiritismo sem usar palavras espíritas, e sim conceitos espíritas. Eu posso auxiliar uma pessoa num atendimento fraterno simplesmente a ouvindo e utilizando do recurso do ouvido e formulando preces e formulando palavras de estímulo para aqueles que ali estão necessitados. Quantos recursos nós temos de levar o mínimo do mínimo do mínimo de amparo. Há tantos que estão sofrendo, há tantos que estão passando por dificuldades, por lutas e por conflitos. O grande erro é querer mostrar sempre que as religiões estão certas. Nós temos que passar a mensagem espírita, temos que ficar de olho e não querer cometer os mesmos erros que as outras religiões cometiam. Somente aqui tem salvação. Somente aqui é a porta para o céu. Somente aqui você encontrará a verdade. Não, a verdade está em toda parte. E nós temos que ver o Espiritismo sem aquele pensamento de seita religiosa, de casta religiosa, e sim vemos além, vemos mais do que o vulgo. Eu vejo que dentro do próprio Espiritismo ainda tem aquela ideia, olha, cuidado com o umbral, aquela ideia do catolicismo, cuidado com o inferno. Temos ainda aquela ideia, olha, eu vou contribuir materialmente com o centro espírita, porque às vezes os benfeitores veem que eu estou ajudando. Não, eu tenho que colaborar com o centro espírita, mas sem a ideia do que eu vou ganhar com aquilo. Não é o objetivo. Não é o objetivo. O objetivo é o que eu tenho feito do conhecimento espírita. O que o conhecimento espírita tem mudado a minha vida como familiar, como profissional, como religioso, como um cidadão. É aí que devemos nos preocupar e nos tornarmos melhores companheiros e melhores companheiras. Mas do que adianta eu ter um conhecimento imenso e eu guardar para mim? Do que adianta eu ter uma visão abrangente de determinado assunto e eu guardar para mim? Não é o caminho. Não é o caminho, segundo Emmanuel. E continua Emmanuel. Encontramos com frequência na Terra quem suponha deva ser a nova revelação limitada ao trabalho em favor dos que sofrem a penúria do corpo, sob a pena de perder a própria simplicidade. Então, uma das argumentações daquela
pessoa foi de dizer assim: olha, nós temos que ficar dentro do centro espírita porque nós não podemos perder a simplicidade. Eu me lembro que por mais de 12 anos, todas as sextas-feiras, durante 12 anos, o meu pai frequentava uma instituição que chamava Casa Vida. Hoje eu já não sei se ainda existe e se continua com o mesmo nome. Eu sei que mudou a direção. E essa casa era para receber os drogaditas e os alcoólatras que queriam sair do vício, sair do caminho que estavam. E por 12 anos, o meu pai frequentava aquela instituição. Ouvia aqueles jovens, fazia um pequeno comentário do Evangelho, fazia prece com eles. Acreditem ou não, hoje nós temos trabalhadores no centro que vieram de conhecimentos a meu pai quando meu pai estava ajudando aquela instituição. Foram tocados pelas preces, pelos comentários do Evangelho e hoje são bons companheiros no centro espírita. São bons companheiros no centro espírita. Então nós não podemos guardar a mensagem espírita apenas para a casa espírita. Nós temos que levar adiante. Olha o boom que o espiritismo deu quando foi para a internet, a partir do ano de 2020 com a pandemia. A maioria dos centros espíritas não tinha um departamento de divulgação por multimídia. Não divulgava pela internet. Hoje, a maioria dos centros espíritas tem um canal no YouTube agora, tem um canal no Facebook fazendo lives, tem um canal no Instagram fazendo lives. Não importa a plataforma, mas até 3 anos atrás não tinha. O próprio canal da TV A Caminho da Luz deixava muito a desejar nas transmissões. E melhoramos e muito a nossa qualidade depois da pandemia, porque vimos a necessidade de aumentar as transmissões ao vivo. Então a necessidade também vai nos transformando. E a última frase do programa de hoje: entretanto, a fulguração solar será menos luz quando clareia o recôncavo de um vale e o topo de um arranha-céu ao mesmo tempo? E acaso a fonte se diminuirá em grandeza por deixar-se canalizar em serviço à cidade grande, após haver saciado a sede aos lares do campo? Olha que interessante. Então ele dá o exemplo da natureza, da cidade, do nosso dia a dia, não é? Ele começa dizendo: a fulguração solar será menos luz quando clareia o recôncavo de um vale e o topo de um arranha-céu ao mesmo tempo? Será que o sol será menos sol porque nós temos prédios hoje de 1 quilômetro? Será que hoje nós deixaremos de ter a água na cidade porque a água está chegando com aquela fluidez nos campos? É o que ele nos fala da mensagem, que nós não podemos, como nós não devemos nos preocupar em guardar apenas para nós. Pelo contrário, o que é bom, o que é belo. Eu fico feliz quando eu vejo mensagens católicas de profundidade chegando a milhares de pessoas. Tem muitos padres espiritualizados que estão utilizando TikTok, Instagram, o próprio YouTube, divulgando mensagens universais. Eu fico feliz quando eu vejo um pastor, um evangélico qualquer, divulgando a mensagem de Jesus. Eu fico feliz quando eu vejo os nossos irmãos testemunhas de Jeová, indo de casa em casa, mesmo com a forma de pensar, mesmo com a forma, às vezes, de querer impor, tentando levar a sua mensagem adiante. E nós não podemos fazer diferente. Se é bom para mim, se está me fazendo bem, quantas pessoas não beneficiará também do conhecimento que eu já adquiri? O nosso tempo passa e chegou o nosso momento da abençoada prece, de elevarmos o nosso pensamento a Deus e agradecermos ao Criador, ao Mestre Jesus, pelo dom da vida. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente pelo estudo que hoje tivemos, pelas orientações de Chico Xavier, pelos esclarecimentos de Emmanuel,
pelo entendimento a respeito de assuntos de importância vital, como a divulgação e a propagação do postulado espírita. Fortaleça-nos, Mestre, no caminho do bem. Auxilia-nos, Senhor, a seguirmos a jornada evolutiva que nos propomos. Ajude-nos a vermos em Teus ensinamentos o consolo, as explicações e as verdades. Que a espiritualidade maior nos abençoe, abençoe todos que estão nos acompanhando, dando-nos força, ânimo e coragem para seguirmos a jornada do bem. Mestre de amor e bondade, que a sua doce e suave paz continue nos envolvendo, hoje e todo sempre. Que assim seja, Senhor. O nosso assunto não esgotou. O próximo programa será com a finalidade de vermos o restante da mensagem de Emmanuel. Mas só por esses 3 primeiros parágrafos já ficou aqui um pouquinho de quero mais. Algo a mais que Emmanuel possa nos dar. E é bom que eu deixe a curiosidade para todos, e todos estarão comigo na próxima semana, seja pela TV Mundo Maior, seja pela TV A Caminho da Luz. Eu desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz, que a espiritualidade maior continue nos fortalecendo, nos animando e que possamos encontrar tudo o que precisamos, o entendimento, a força de vontade, pegarmos esta mensagem que tanto eleva o nosso modo de ser e de pensar e que possamos trazer verdadeiramente para o nosso dia a dia. E eu espero todos na próxima semana, em nosso próximo programa. Muita paz!